Pedro, capítulo 3, dos versículos de 1 a 7. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela seja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O relacionamento saudável entre marido e mulher será o tema que vamos tratar nesse texto da carta de 1 Pedro. Então nós encontramos uma situação muito estranha na sociedade atual. Em uma época em que existem muitas informações sobre casamento, sexo, vários livros, pregações, estudos, pesquisas, e são bem acessíveis a todos. Mas também é uma época em que cada vez mais cresce o número de divórcios, o número de problemas conjugais. Então tem algo de errado acontecendo. Parece que não é suficiente dizer que os lares precisam de Cristo, pois muitos lares cristãos estão se acabando, estão se desintegrando. Então o fato de homem e mulher serem crentes, salvos, não garantem sucesso no casamento. O casamento é uma relação que exige um trabalho árduo e contínuo. E o sucesso não é algo automático. E quando um dos cônjuges não é cristão, aí é que a coisa piora. A coisa fica muito mais difícil. Poderíamos fazer uma entrevista entre os casais das nossas igrejas que tem somente um dos cônjuges cristãos e o outro que não teme a Deus. Então nós veríamos o quanto tem a mais de dificuldade nesses casais, pois apenas um deles é servo do Senhor. E aí tem crenças diferentes, tem prioridades diferentes, o Deus é diferente. E por isso, você que não é casado, tire do seu coração toda a possibilidade de qualquer relacionamento que você veja entre você e alguém que não é crente, alguém que não teme a Deus. Se não serve a Deus, também não serve para você. E não importa quantas virtudes essa pessoa tenha, quão amável ela seja, ela não tem a principal virtude, que é temer a Deus. Então, no que conhecemos como o capítulo 3 e versículos de 1 a 7 da primeira carta de Pedro, nós vamos ver ele se dirigindo às seguintes pessoas: as esposas cristãs, cujos maridos não eram convertidos, e ele vai dizer como elas podem ganhar o seu cônjuge para Cristo, e aos maridos. Então ele traz algumas admoestações muito importantes. E antes que você diga, esse texto não serve para mim não, né? Lembre-se que é a palavra de Deus, então serve sim para você. E que, independente do seu estado civil, é possível aprender com esse texto elementos essenciais para um casamento bem-sucedido. Então, em primeiro lugar, nós podemos ver aí no versículo 1, parte A, e versículo 7, parte A, o exemplo de Cristo. Nas primeiras palavras do versículo 1 e do versículo 7, podemos ler respectivamente as seguintes palavras:
igualmente esposas, e maridos, vocês igualmente. Então essa palavra igualmente, ela vai se referir ao exemplo que vimos nos versículos passados sobre como Cristo foi submisso ao Pai. Da mesma forma, maridos e esposas devem seguir o exemplo de Cristo. E nós sabemos que boa parte do nosso aprendizado é por imitação, das coisas mais simples às mais difíceis da vida. E aqui no seminário tem uma meninazinha que sempre vem aqui. É uma criancinha, uma das filhas de uma das funcionárias aqui. E de tanto ela ouvir um dos professores dizendo ai, 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 ela começou a dizer ai, 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 ai também. Então, os pais podem passar uma vida toda ensinando algo a seus filhos, mas são as ações deles que vão ensinar muito mais do que as palavras. E quando nós imitamos bons modelos, modelos de pessoas excelentes, a nossa vida vai se tornar mais excelente. Porém, quando nós imitamos modelos errados, nossa vida vai ser prejudicada por essa imitação. Na televisão tem alguns canais que dão bastante ênfase à vida dos famosos, a brigas que eles têm, a casamentos, tudo. E aí nós podemos ficar pensando, quem é que se importa? Quem se importa da intimidade de uma pessoa que você nem conhece? Mas também tem gente que fica discutindo sobre os problemas conjugais de determinado casal da história da novela. E eu não estou condenando quem assiste novela ou quem conhece muito bem a vida dos famosos. Mas o fato aqui é que quando nós tentamos imitar o mundo, em vez de seguir o padrão que Deus estabeleceu, certamente nós teremos muitos problemas. Mas quando casais imitam a Cristo, a submissão, a obediência, então certamente terá vitória e alegria. E aqui entenda a vitória como estar debaixo da vontade de Deus, e a alegria como estar contente com Cristo em sua vida. Em Cristo, nós encontramos submissão. E é isso que as esposas precisam ter. Em Cristo, nós encontramos uma combinação de força e ternura. E é isso que os maridos precisam ter. Nesse texto, nós também encontramos o exemplo de Sara. Ela não foi perfeita, mas foi fiel a Deus o suficiente para se tornar exemplo para todas as futuras esposas cristãs. E certo pastor contou que, enquanto realizava um dos seus aconselhamentos conjugais, onde o casal estava com problemas, ele notou na estante daquela mulher que tinha várias revistas de fofocas. E depois de ouvir o casal, aquele pastor concluiu que eles precisavam de mais exemplos bíblicos. Deviam abandonar todos os exemplos mundanos que existiam na vida deles e perseguir os exemplos bíblicos. Quando nós demonstramos nosso amor à palavra de Deus, gastando tempo com ela, meditando, orando, então nós seremos encorajados pelo Espírito Santo a seguir os bons exemplos bíblicos. Nós podemos ver também aí, tratar sobre submissão, dos versículos de 1 até o versículo 6. E em duas ocasiões, nesse trecho da carta, Pedro lembra às esposas cristãs que elas deviam ser submissas ao marido. E a ideia de submissão aqui é a de estar sob uma hierarquia. E Deus tem um lugar para cada coisa. E Ele institui vários níveis de autoridade. No lar, Ele determinou que o marido fosse o líder. E da mesma forma que ele deve se sujeitar a Cristo, a esposa deve se sujeitar a ele. Essa liderança do marido não é uma ditadura, mas é um exercício da autoridade divina em amor, sob o senhorio de Jesus Cristo. Então aqui nós podemos ver que Pedro dá 3 motivos pelos quais as esposas cristãs devem ser submissas ao seu marido, mesmo que eles não sejam tementes a Deus. E o primeiro motivo é que a submissão é uma
obrigação. Deus ordenou porque, na sabedoria dele, ele conhecia o melhor arranjo para um casamento feliz e bem-sucedido, um casamento realizador. E essa sujeição não significa que a esposa seja inferior ao marido, e Pedro vai deixar isso muito claro no versículo 7, quando diz que homem e mulher são herdeiros da mesma graça. E nós sabemos que, além disso, os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso eles têm a mesma dignidade. E a submissão diz respeito à ordem e à autoridade, e não ao valor das pessoas. Até mesmo Cristo se submeteu, se sujeitou à vontade de Deus. Então não há nada de degradante em se sujeitar à autoridade que Deus determina. Pelo contrário, esse é o primeiro passo para que a pessoa seja uma pessoa realizada, porque ela vai estar sob a vontade de Deus. E Efésios 5:21 deixa claro que tanto o marido quanto esposas devem estar em primeiro lugar submissos a Cristo. Maridos e esposas são parceiros, não são rivais. E depois da cerimônia do casamento não existe mais meu ou seu, mas sempre será nosso. O que deve haver no casamento é uma parceria. E isso explica por que cristãos devem se casar com cristãos, pois uma pessoa convertida, ela não pode ter uma verdadeira intimidade com uma pessoa que não é salva. Podemos dizer também, outra motivação que as esposas têm a serem submissas é: a submissão é uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? Como assim? É uma oportunidade de ganhar um incrédulo para Cristo. Deus não apenas ordena a submissão, mas Ele também emprega como uma influência espiritual muito poderosa dentro do lar. Testemunhar é importante sim, até mesmo no lar. Então, se você mulher tem um marido que é descrente, você precisa falar do Evangelho para ele. Se ele não tem conhecimento do Evangelho, como que ele vai ser salvo? Como que ele vai crer nesse Evangelho? Mas de que adianta você pregar, deixar a TV ligada lá em várias pregações para que ele escute, aí as suas ações vão lá e despregam tudo o que ele ouviu. Se quando ele olha para você, o que ele vê é hipocrisia e uma pessoa que vive incoerente com o que afirma crer. Afirma crer em algo e vive outra coisa. Então a esposa ganhará o marido para Cristo por meio de sua conduta e de seu caráter, não por ficar argumentando e insistindo, mas pelas atitudes como submissão, compreensão, amor, bondade, paciência. Então essas qualidades elas serão expressas como frutos do Espírito e serão melhores demonstradas se houver sujeição a Cristo. A esposa cristã, com honesto comportamento, cheio de temor a Deus, ela vai revelar em sua vida as virtudes de Deus. E isso vai influenciar o seu marido a crer em Cristo. E um grande exemplo de esposa e mãe piedosa que nós podemos ver na história da igreja é de Mônica, a mãe de Agostinho. E na obra tão conhecida, Confissões de Agostinho, ele descreve a sua mãe da seguinte forma: ela o serviu como seu senhor e dedicou-se a ganhá-lo para ti, falando de ti para ele através de seu comportamento, por meio do qual tu a ornaste, tornando-a reverentemente amável para com seu marido. E aqui Agostinho descreve de forma bela como sua mãe agiu diante do seu esposo e diante dele mesmo. Então os membros de um lar cristão devem ministrar uns aos outros. O marido deve ministrar à esposa e ajudar a embelezá-la no Senhor. E a esposa deve encorajar seu marido e ajudá-lo a se fortalecer no Senhor. Pais e filhos devem compartilhar tanto os fardos
quanto às bênçãos. E aí vão procurar manter um ambiente que vai estimular o crescimento espiritual dentro do lar. E se há pessoas dentro do lar que não são crentes, elas serão ganhas para Cristo por meio do que virem na vida daqueles que são crentes em Cristo, por meio dos relacionamentos que os cristãos têm. E não somente porque ouvem de testemunho, mas vão provar o testemunho por meio do que virem nas ações. Submissão é um ornamento. Essa é outra motivação para que as esposas sejam submissas aos seus maridos. E nós sabemos que o Brasil é um dos países onde mais cresce o mercado de cosméticos. E aí todo mundo quer ser bonito, querem ficar bonitos para momentos especiais e também para o dia a dia. Isso acontece porque as pessoas se sentem bem em estarem bonitas. Mas se eu lhe dissesse que a Bíblia tem uma excelente dica de beleza, então prestem atenção, vocês mulheres que gostam de ficar bonitas. A dica é a seguinte: um espírito manso e tranquilo. Essa é a verdadeira beleza. Não é como um alisamento de cabelo, que só dura alguns dias e depois tem que fazer de novo. Ou como uma maquiagem que dura algumas horas e já pode ficar feio de novo. Ou como aquelas roupas caras que você compra, que só fica bonito em você enquanto você está vestida. Mas é uma beleza permanente. É a verdadeira beleza. E é de grande valor diante de Deus. E aí pense, como seu marido vai ficar orgulhoso de você, se você for conhecida como uma mulher de espírito manso e tranquilo? Será uma mulher fiel a Deus, submissa, ensinável, auxiliadora, não será rixosa, ou coisa linda. Então se cuide, pode cuidar do seu corpo, usar suas maquiagens, seus perfumes, cuide sim do seu corpo. Mas não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que Deus institui. E essa, ela não passa, mas ela melhora a cada dia. Então você, mulher que quer ficar bonita, seja submissa a seu marido. E assim você estará mais bela aos olhos dele, aos olhos da igreja e principalmente aos olhos do nosso Senhor. Podemos ver também que ele trabalha sobre consideração aí no versículo 7, e agora vai falar diretamente aos maridos. E por que Pedro dedica mais espaço à instrução das esposas do que a dos maridos? Porque as esposas cristãs daquela época se encontravam numa situação inteiramente inédita e elas precisavam de orientação. De modo geral, as mulheres do Império Romano, elas não tinham espaço na sociedade. E aí, com a nova liberdade que elas ganharam em Cristo, que Cristo trouxe a ela, trouxe também novos problemas e desafios. Além disso, muitas tinham maridos incrédulos, e aí precisavam de encorajamento e esclarecimento de como elas deveriam agir diante desses maridos. E ao escrever aos maridos cristãos, Pedro lembra 4 áreas de responsabilidade no relacionamento conjugal. E a primeira área que ele lembra é no aspecto físico. Vivei a vida comum do lar. O casamento é fundamentalmente um relacionamento físico e se tornarão os dois uma só carne. Claro que eles desfrutam também de um relacionamento espiritual muito mais profundo quando casam. Porém, essas duas coisas andam juntas. Um marido verdadeiramente espiritual, ele vai cumprir os seus deveres e vai amar sua esposa. O marido, ele deve reservar um tempo para ficar em casa com a esposa. E eu creio, que ultimamente esse não tem sido um problema, tá? A maioria das pessoas em casa. Mas às vezes, os maridos gastam muito mais tempo resolvendo problemas de outras pessoas. Seja na empresa, resolvendo os problemas lá da empresa, seja na igreja, resolvendo os problemas dos irmãos, e às vezes acabam esquecendo do que deve ser prioridade para eles, que é a esposa e o lar, a família. Aqui no seminário, a rotina é bem pesada. Muitos estudos, livros, atividades, pregações, tem que fazer a bolsa,
tem a limpeza do bloco onde a gente fica, lava a roupa. E agora na quarentena nós estamos fazendo a nossa própria comida. Isso envolve muito mais tempo. Mas Deus tem me abençoado a eu tirar todos os dias um tempo para falar com minha noiva. E eu acho isso algo muito positivo. E aí nós tiramos um tempo determinado para conversar, rir, fazer devocionais, orar, compartilhar as alegrias, as tristezas. Mas às vezes eu fico pensando que será que quando nós casarmos isso vai continuar? Será que nós vamos continuar reservando esse tempo de qualidade para a gente? Ou nós vamos deixar a rotina engolir esse tempo? E aí você que é casado e tem um tempo desse de qualidade com sua esposa, muito bem. Você está cumprindo o seu papel diante de Deus, marido. E você, esposa, está auxiliando muito bem o seu esposo. Agora, se você que é casado e não tem um tempo desse, então busque. Agora é a hora de buscar ter um tempo de qualidade com sua esposa, onde vocês vão poder conversar, se abrir um para o outro e assim vão certamente trazer uma maior tranquilidade ao relacionamento de vocês, porque vão trabalhar a comunicação, a confiança e vão estar principalmente obedecendo a Deus. Maridos, é sua responsabilidade de, na dependência de Cristo, suprir as necessidades físicas e materiais do seu lar. Apesar de não ser errado a mulher ter um trabalho, ter um emprego fora de casa, a responsabilidade primária dela é cuidar do lar. E a responsabilidade do marido é ser o provedor. E aí Pedro também, além de falar do aspecto físico, ele vai falar do aspecto intelectual, com discernimento. O pastor contou que quando ele fazia aconselhamento pré-conjugal, ele costumava entregar um papel para cada um dos noivos e pedir que eles escrevessem 3 coisas que o outro gostava. Então ele ia escrever lá. E geralmente a noiva escrevia rapidamente e acabava acertando. Já o noivo ficava lá pensando e acabava errando. E aí ele diz que é impressionante como pessoas vivem e convivem juntas por tanto tempo e acabam não se conhecendo. E nós sabemos que a ignorância é algo muito perigoso, principalmente dentro do casamento. Você, marido, precisa conhecer a sua mulher, saber das variações de humor que ela tem, conhecer os sentimentos dela, precisa ouvir o coração da sua esposa. E o lar, ele deve oferecer um ambiente seguro, de amor e submissão, de modo que marido e esposa, eles vão poder discordar muitas vezes, mas continuar sendo felizes. E para isso é preciso dizer a verdade. Dizer a verdade em amor. Isso vai ser a solução para muitos dos problemas que vocês vão passar. Muitos dos problemas de comunicação. E aí para isso é preciso confiança. Confiar um no outro. Talvez confessar pecados. Sabendo que o seu cônjuge não vai lhe julgar, mas vai apoiar, orar com você. E aí os fatos vão ser esclarecidos. E quando há essa confiança, não vai ter uma conversa exterior que vai afetar vocês. Não vai ter algo exterior que vai abalar o casal, pois esse casal está bem alicerçado no amor de Cristo. E é um amor que traz perdão, um amor que incentiva a intimidade correta, um amor que incentiva o crescimento. Isso tudo vai produzir um tipo de cerca ao redor do casal e vai ajudar a proteger de todas as coisas exteriores que venham contra aquele casamento. Pedro continua falando também do aspecto emocional, quando ele diz: tendo consideração para com a vossa esposa. Então o marido deve ser um cavalheiro em sua armadura brilhante. Um cavalheiro que trata a sua esposa como uma princesa. E aliás, o nome de Sara, que foi exposto como exemplo de esposa, significa princesa. Então Pedro sugere que a esposa é a parte mais frágil. E por isso, o marido deve tratá-la bem,
tratar como um vaso frágil, caro e muito precioso aos seus olhos. E deve ser seu prazer tratar bem a sua esposa. E deve ser o seu objetivo tratar ela da melhor maneira possível, da maneira que Deus permite que ele trate. Então, sabe, quando um jovem casal começa a namorar, o rapaz é cortês, atencioso. Depois que ficam noivos, aí é que melhora ainda mais. Ele age como um verdadeiro cavalheiro, é gentil, carinhoso, mas quando se casam, a maioria sabe que parece que esses noivos que se tornam maridos se esquecem do que eles eram tão carinhosos e se esquecem do que eles precisam ser mediante a palavra de Deus. E acabam também esquecendo que a felicidade, ela depende também de coisas pequenas, dos pequenos detalhes. Há pouco tempo, uma senhora desabafou comigo a seguinte coisa: sabe, Lemuel, às vezes é nas pequenas coisas que eu me sinto mais afetado. Nem é tanto nas coisas grandes da vida, mas nos pequenos detalhes. E ela não estava falando em relação ao seu marido, mas certamente aquilo se aplica também ao marido dela. Então, se ele é atencioso com ela e percebe nos pequenos detalhes como tratá-la bem, isso vai fazer toda a diferença. E aí os maridos precisam cuidar de suas esposas, porque é uma preciosidade que Deus confiou em suas mãos, é sua responsabilidade. Você que é pai, imagine que você vai casar a sua filha, e aí você entrega a sua filha que criou a vida toda a um homem, e aquele homem vai ser o marido dela. Imagine se aquele marido machuca a sua filha, o que você não é capaz de fazer com ele. Agora, o que Deus fará com você se você não tratar bem a sua esposa, se você não tratar bem a filha dele? Pense bem, meu irmão. Tenha alegria em cuidar da sua esposa. Ela é a sua princesa. E aí Pedro vai continuar falando também, agora já finalizando, sobre o aspecto espiritual, para que não se interrompa as vossas orações. E aqui Pedro parte do pressuposto de que o casal tem uma vida de oração ativa. E aí nós sabemos que muitas vezes uma vida de oração fraca vai multiplicar muitos problemas dentro do casamento, dentro do lar. Mas mesmo que haja uma boa vida de oração, desobedecer às ordens que estamos acabando de ver, que podem ser resumidas em submissão e amor, vai gerar um problema dentro do casamento. Quando não há liderança e submissão bíblica, as orações vão ser interrompidas. E nós sabemos que na oração nós chegamos de forma sincera diante de Deus, derramando o nosso coração diante dele. Mas quando vivemos uma vida de pecado, que estamos pecando contra o Senhor e contra o nosso cônjuge, teremos medo de chegar até Deus, teremos vergonha de chegar até Deus com orações sinceras, e provavelmente essas orações serão evitadas. Então lembre-se, obedecer a Deus, para que as suas orações não sejam afetadas. O marido, ele deve ter um tempo de oração a sós com Deus. A esposa também deve ter o seu tempo sozinho com Deus. Mas marido e esposa precisam ter um tempo juntos com Deus. E se tiverem filhos, também devem cultivar uma cultura de devocional com seus filhos, com toda a família reunida para com Deus. E nós sabemos que, ultimamente, manter uma vida devocional em família tem se tornado cada vez mais difícil, com os desencontros de horários, com os diversos compromissos que nós temos. Mas é dever dos pais cultivar essa cultura de devocional. Mesmo com todas as limitações, você pode ser flexível quanto a horários de devocionais, quanto a formas de devocionais, mas o que você não pode ser é negligente quanto a essas coisas. Então, casal, desfrute das riquezas espirituais, obedecendo às admoestações que Pedro traz até você por meio desse texto. E aqui vão algumas perguntas que vocês
podem responder juntos. Então, juntem-se aí e leiam as perguntas e respondam para você. Primeira pergunta é: somos parceiros ou concorrentes? A segunda pergunta: cada um está ajudando o outro a se tornar mais espiritual? Como está sendo essa ajuda? Terceira pergunta: nosso entendimento mútuo está cada vez melhor? Quarta: somos sensíveis aos sentimentos e ideias um do outro ou não damos o devido valor um ao outro? A quinta pergunta: estamos vendo Deus responder nossas orações? E a última pergunta: nosso casamento nos enriquece ou estamos privando um ao outro das bênçãos de Deus? Então respondam essas perguntas com honestidade diante de Deus e orem a Ele, pedindo para que Ele ajude você, esposa, a ser submissa a seu marido. E você, marido, a liderar bem a sua esposa. Que Deus os abençoe.